Olá, nós estamos mais uma vez aqui para estudar a nossa lição da classe de catecúmenos. Hoje a lição é número 15, o batismo com o Espírito Santo. E nós estamos baseando os nossos estudos no Credo Apostólico, conforme o roteiro de estudos, que estamos seguindo, a parte 2. E, portanto, a lição de número 15, o batismo com o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Portanto, a segunda lição que trata sobre o Espírito Santo. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 1, versículo 4 a 11. Atos, capítulo 1, versículo 4 a 11. Diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Amém. Oremos. Pai, abençoa-nos, ó Deus, dá-nos da tua graça e entendimento para compreendermos as Escrituras, a tua palavra e, de modo específico, o ministério do Espírito Santo, essas verdades que estejam em nosso coração para o nosso entendimento. Em nome de Jesus que oramos, amém. O batismo com o Espírito Santo. No meio pentecostal ou neopentecostal, acredita-se que o batismo com o Espírito Santo seja algo que aconteça como uma segunda bênção. O termo batismo com o Espírito Santo, é claro, é bíblico, Porém, como nós vamos ver, e como estamos falando, há interpretações diferentes, Então, olhando para Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, que trata da descida do Espírito Santo ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ocasião então que os crentes foram batizados com o Espírito, alguns compreendem, portanto, que o batismo com o Espírito Santo seja uma segunda bênção, algo que ocorre depois da conversão. Alguém é convertido, alguém se converte e tempos depois ela conquista essa bênção que é o batismo com o Espírito Santo. É importante desde já nós deixarmos claro que o entendimento que temos, o entendimento bíblico reformado da Igreja Presbiteriana do Brasil e das igrejas reformadas, é que o batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção, mas é uma bênção que acompanha a conversão. Todos aqueles que foram convertidos, eles foram batizados com o Espírito Santo. Claro que o livro de Atos deve ser visto, deve ser entendido dentro de um contexto de uma progressão histórica, onde, portanto, algo que não havia acontecido ainda aconteceu e passou a ser uma realidade de todos os crentes. Eu queria que dessemos uma olhada num texto rapidamente do livro de Atos,
Deixa eu só encontrar aqui, que foi um texto que me ocorreu agora. Atos capítulo 19, veja algo interessante aqui. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. No livro de Atos a gente pode perceber o que é chamado de outros Pentecostes, né? Nós temos vários Pentecostes, ou seja, nós temos várias descidas do Espírito Santo conforme ou parecido com aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, portanto, cumprindo-se a promessa, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Depois disso você vê algo semelhante como o que ocorreu em Atos capítulo 2, que as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo, falavam em outras línguas, né? Só lá em Atos capítulo 2 há as línguas como de fogo sobre a cabeça dos discípulos, mas em outros momentos também nós vemos algo se repetir, como a questão das línguas, né? De outras pessoas falarem em línguas. Nós vemos em situações como na situação em que gentios também recebem o Espírito Santo, e há este sinal, samaritanos. Então, em alguns momentos, há a descida do Espírito Santo sobre pessoas que pertenciam a outros grupos, né? Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo em Pentecostes se dá sobre judeus, e depois você vê essa repetição, né? Até que não há mais algo semelhante no livro de Atos e em todo o Novo Testamento. Mas a descida do Espírito Santo seguindo a agenda, né, estabelecida por Cristo Jesus, de que eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, grupos que passam a fazer parte da igreja, que era uma igreja caracteristicamente de judeus, também recebem o Espírito Santo, e o sinal disso é o falar em línguas. Então, como eu disse, Atos capítulo 2, você tem a descida do Espírito Santo sobre judeus. Depois, em outros momentos, gentios também recebem o Espírito Santo e falam em línguas, ou há este sinal, né, que comprova, que evidencia. Falo em línguas, o falar em línguas é falar línguas de outros povos, né, como aconteceu em Atos capítulo 2. Depois você tem samaritanos também recebendo o Espírito Santo. É um grupo que não pertencia à igreja, porque a igreja era caracteristicamente de judeus, mas agora a igreja não é mais de judeus, ela é de judeus, de gentios, de samaritanos. E aqui em Atos 19 nós temos uma outra situação, né? Paulo encontra com algumas pessoas e veja que em Éfeso, né? Diz assim, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Paulo percebe que aqueles homens que ele encontra, aquelas pessoas, são discípulos, mas essas pessoas não sabem nada sobre o Espírito Santo. Mas veja a pergunta que o apóstolo Paulo faz: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Eles dizem: ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Então Paulo perguntou: em que pois disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo que o povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. O falar em línguas aqui, profetizar, é um sinal que autenticava, né, o recebimento do Espírito Santo, porque este grupo nunca tinha ouvido nem mesmo falar do Espírito Santo. Como eles poderiam ser
batizados com o Espírito Santo, eles nem conheciam o Espírito Santo. Então, mas vejam que a pergunta de Paulo é esclarecedora, né? Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Que Paulo sinaliza aqui que há uma mudança, né? Depois do que ocorreu em Pentecostes e nos outros Pentecostes, agora o que é normal é receber o Espírito Santo quando crê. Então todo crente quando se converte, ou toda pessoa quando se converte e se torna crente, ele já recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar com ele. Não é uma segunda bênção, mas é uma bênção que acompanha a conversão. É claro que na igreja primitiva não havia ainda o Espírito Santo habitando da forma como passou a habitar a partir do livro de Atos. Nós vamos ver sobre isso, né? O batismo do Espírito Santo. E vejam que nós vamos ver que ele foi prometido, uma bênção prometida, algo que no Antigo Testamento ocorria de uma outra forma. O Espírito Santo estava com o povo, mas não se dizia que o Espírito Santo estava em cada uma das pessoas. E com a subida de Jesus ao céu, a promessa se cumpre. O Espírito Santo passa a habitar em seu povo, com seu povo, né? E passa a estar conosco, em nós. E assim nós temos o batismo com o Espírito Santo como algo que acontece e que acompanha a conversão. A nossa lição, portanto, no primeiro momento, ela discute um pouco isso na introdução, né? Embora não como eu coloquei. Eu avancei um pouquinho aqui, né, naquilo que é discutido no meio evangélico entre reformados e pentecostais. Aliás, o nome pentecostal indica que o entendimento que tem é de que o que aconteceu em Atos capítulo 2 aconteça com todas as pessoas, como se fosse uma regra. Então, Atos capítulo 2, a descida com o Espírito Santo, é o cumprimento de uma promessa. Não é algo para ser repetido na igreja todas as vezes, de tal forma que as pessoas, assim como acontecia entre os discípulos, portanto, fosse uma bênção posterior à conversão. Então, o batismo com o Espírito Santo é algo que acompanha a nossa conversão. Então vejamos um pouco sobre isso. Primeiro, o contraste entre João Batista e Jesus, né? Marcos capítulo 1, versículos 7 e 8, estabelece este contraste. Veja o que diz lá Marcos, no capítulo 1, versículo 7 e 8. Diz assim: E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias da sandália. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito. Então veja primeiro o contraste de dignidade, né? Cristo é mais poderoso. João Batista mesmo declarou, aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Né? Na verdade, João Batista é aquele que prepara o caminho para a chegada de Cristo Jesus. E ele diz aqui que não era digno nem de curvar-se e desatar-lhe as correias das sandálias. Outra coisa, o contraste de realizações, né? João toma a água e batiza as pessoas, visando o seu arrependimento e purificação. Jesus, porém, toma o Espírito Santo e batiza as pessoas, efetuando o seu arrependimento e purificação. Então veja que o contraste, portanto, é percebido pelos instrumentos usados. João Batista usa água, Jesus usa o Espírito Santo. Enquanto que João Batista batiza com água, Jesus batiza com o Espírito Santo. Um promove arrependimento e purificação, o outro promove o arrependimento, né? Efetua o arrependimento e a purificação. Jesus Cristo, usando instrumento vivo, portanto, o Espírito Santo, efetua nas pessoas o verdadeiro arrependimento e a verdadeira purificação, né? A água tem um valor simbólico, porém um pecador precisa de algo além do mero simbolismo. Ele precisa da realidade transformadora do Espírito Santo, e isso só é possível com o que Cristo Jesus faz.
Outra coisa, o cumprimento da profecia, né? O prometido batismo com o Espírito Santo seria o cumprimento de profecias tais como a que se encontra lá em Isaías, né? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1, 16 a 18. E ainda aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Porém, dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 25 e 27. Então veja que o derramamento do Espírito Santo foi algo profetizado pelos profetas, como Isaías, como Ezequiel, né? Então, sem dúvida alguma, o prometido batismo com o Espírito Santo se refere aos acontecimentos do dia de Pentecostes. Então, Pentecostes foi o cumprimento daquilo que havia sido prometido. E portanto, o batismo ocorreu naquele dia, né? Uma coisa interessante que a gente deve destacar aqui, que o batismo, ele é sempre, se refere ao batismo do Espírito Santo sempre como aspersão, né? E não como imersão. O batismo é algo que vem de cima, sobre, e nunca a pessoa é mergulhada no Espírito. O Espírito Santo vem. E, portanto, o derramamento do Espírito Santo foi o cumprimento das profecias e dos anseios dos antigos. E desta forma é que nós devemos ver. O resultado desse derramamento foi: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Portanto, o batismo com o Espírito Santo descreve a entrada dele na vida do homem, a fim de dar início a todos os propósitos de Deus na salvação do pecador. É claro que isso é algo que passa a acontecer com todos, né? Então, desde o derramamento do Espírito Santo, portanto, o batismo com o Espírito Santo é uma bênção que acompanha a salvação. Então, nós vimos o primeiro ponto aí, João Batista e Jesus. O segundo ponto, a regeneração. Regeneração é nascimento do Espírito. João 3, de 6 a 8, mostra isso. Jesus diz a Nicodemos que ele deveria nascer da água e do Espírito, né? Portanto, Nicodemos tinha que provar isso, né? Então veja que a regeneração consiste na implantação do princípio da nova vida espiritual no homem. Uma mudança radical da disposição da alma. Em princípio, afeta todo o homem, o intelecto, a vontade, é isso que nós podemos ver em textos bíblicos que estão aí na lição, e as emoções. Portanto, o homem natural é espiritualmente morto em seus delitos e pecados e não pode fazer nada. Somente o agir do Espírito Santo pode dar-lhe a salvação, ou promover nele a salvação garantida por Cristo Jesus, né? Se alguém não nascer, disse Jesus, de novo, não pode ver o reino de Deus. E o nascer do Espírito é, portanto, algo necessário. Isso diz respeito à regeneração, aquilo que o Espírito Santo opera em nós, implantando vida. A confissão de fé designa a regeneração como vocação eficaz, né? O chamamento eficaz, o chamado do coração, ensina. Esta vocação eficaz, porém, unicamente da livre e especial graça de Deus, e não de qualquer coisa prevista no homem. Nesta vocação, o homem inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. A regeneração é parte inseparável do batismo com o Espírito Santo. Então veja que, como eu estava dizendo antes, né, nós temos que entender a descida do Espírito Santo como algo que aconteceu de maneira histórica lá em Atos capítulo 2 e em alguns outros momentos, né, sobre grupos que ainda não tinham o Espírito Santo, que se converteram, e como sinal de que eles haviam sido recebidos na igreja e, portanto, tinham o selo do Espírito Santo, a habitação do Espírito, eles falaram em outras línguas. Mas depois disso, depois desta inauguração, portanto,
o batismo com o Espírito Santo é algo que segue a nossa conversão. Está relacionada à regeneração, que é obra do Espírito Santo, ao arrependimento, que é o terceiro ponto aqui da nossa lição, que também é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos conduz ao arrependimento. É ele que convence o pecador acerca do seu pecado. É ele que convence o pecador acerca da necessidade de crer em Cristo Jesus, de se arrepender de seus pecados, né? É ele que nos leva à tristeza que nos conduz à vida, ao entristecer-se com os nossos pecados e recorrer a Cristo Jesus. O arrependimento também é obra do Espírito Santo e diz respeito a esse batismo inicial, né? Ao receber o Espírito Santo. Uma outra atividade do Espírito Santo é apontar o pecador arrependido para Jesus Cristo. Então, a fé em Jesus Cristo também é obra do Espírito Santo. É ele quem produz em nós, é ele quem gera em nós a fé para crermos em Cristo Jesus. O homem por si só nada pode fazer senão pela ação do Espírito Santo. Veja, está aí na lição, né? A resposta à pergunta 72 do Catecismo Maior, que diz: fé justificadora é uma graça salvífica operada pelo Espírito e pela palavra de Deus no coração do pecador, que sendo por esse meio convencido, qual meio? A palavra, né? De seu pecado e miséria, na incapacidade tanto sua como das demais criaturas, para restaurar a sua condição de perdido. Não só aceita a verdade da palavra do Evangelho, mas recebe e descansa em Cristo e em sua justiça, que lhe são oferecidos no Evangelho para o perdão dos pecados e para que a sua pessoa seja aceita e considerada justa diante de Deus para a salvação. Então é isso que diz o nosso Catecismo Maior, né? Que faz parte dos nossos símbolos de fé. Símbolos de fé, as doutrinas da Igreja Presbiteriana estão contidas nesses símbolos de fé, que é a confissão de fé, o breve catecismo e o catecismo maior, tá? Então veja, a fé em Cristo Jesus é algo produzido pelo Espírito Santo. Então nós vimos hoje, nesta lição, sobre o batismo com o Espírito Santo. Diferente dos pentecostais, já o nome pentecostal diz respeito a Pentecostes, quer dizer que eles acreditam, os pentecostais acreditam que a experiência lá de Pentecostes tem que se repetir hoje. Ou seja, uma pessoa se converte a Cristo Jesus e tempo depois ela recebe o batismo com o Espírito Santo, e o sinal de que ela recebeu o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Então veja, a nossa lição aqui aborda o tema batismo com o Espírito Santo como sendo algo relacionado à conversão, né? Ao arrependimento, à fé, à regeneração. Quando a pessoa, portanto, é convertida, ela recebe o Espírito Santo. Não como uma segunda bênção, mas como uma bênção que acompanha a conversão. Tá? Nós entendemos, nós cremos na Bíblia, no livro de Atos, cremos que ocorreu da forma como ocorreu, Atos capítulo 2, Pentecostes, as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo, havia línguas como fogo sobre a cabeça de cada uma delas e elas falavam em outras línguas, não eram línguas estranhas de outro que ninguém podia entender, mas eram línguas de outras nações, né? Fica claro, Atos capítulo 2. Mas veja, aquele foi um evento inaugural, ou seja, um evento prometido que inaugura o derramamento do Espírito Santo sobre toda pessoa, sobre todos, né?
era algo prometido no Antigo Testamento e algo que se cumpre. E há sinais de que aconteceu. E não só os judeus, em Atos capítulo 2, mas em outros momentos, né, gentios, a conversão de Cornélio, por exemplo, Atos capítulo 10, depois de samaritanos, grupos distintos dos judeus também se convertem e recebem o Espírito Santo, e o sinal é que falam em línguas. Isso fica então claro para a igreja primitiva que outros estavam sendo incluídos no povo de Deus e haviam recebido o Espírito Santo. E desta forma, portanto, agora faziam parte da igreja. Mas depois disso, conforme nós vimos em Atos capítulo 19, o que se entendia é que uma pessoa se convertia e já tinha recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo acompanhava, portanto, a conversão. Tá? Então foi isso que nós vimos hoje. Quando você ouve sobre o batismo com o Espírito Santo, você deve entender este momento histórico, né, de que o Espírito Santo foi derramado como prometido e a partir de então ele passa a fazer parte da companhia do crente, ele passa a estar com o crente e nele. Tá? E depois nós vamos estudar uma segunda lição sobre isso. Que Deus o abençoe e o ajude nesta compreensão. Qualquer dúvida é só me mandar a pergunta que eu tentarei responder.